A escolha de Sara. Não havia volta a dar. Ela disse-lhe que ele não era o pai, e ele acreditou. Anos depois, ele viu um menino com os seus olhos, e ele soube a verdade devastadora. Sara Costa nunca esperou que o seu mundo colapsasse em questão de segundos. Num momento, ela estava de pé debaixo do suave brilho da cozinha do loft de Nicolau Neves, o seu coração acelerado enquanto segurava a prova de gravidez positiva na sua mão. E no momento seguinte, ela foi levada para o escritório frio e ressonante dos pais dele, as mesmas pessoas que mal tinham reconhecido a sua existência até agora. A mensagem foi clara, cruel e absoluta. Ela não era bem-vinda. O nome, o legado e a linhagem dos Neves não seriam diluídos por alguém como ela. Ela não era rica, não vinha de uma família influente e não pertencia ao mundo deles. Primeiro, eles ofereceram-lhe dinheiro, uma vida de conforto, em troca de ela desaparecer. Quando ela recusou, eles sorriram, de forma lenta e calculista, e ameaçaram tudo o que lhe importava, incluindo o futuro de Nicolau. Sara não tinha dúvidas de que eles podiam cumprir. Ela tinha visto como Nicolau ansiava pelo sucesso, como ele idolatrava o império do seu pai, como ele tinha construído a sua vida tijolo a tijolo à volta de um sonho que eles tinham forjado para ele. Se ela ficasse, se ela lhe contasse a verdade, ele seria forçado a escolher entre ela e a única vida que ele tinha conhecido. Ela não acreditava que ele fosse cruel, mas também não tinha a certeza de que ele fosse forte o suficiente para os enfrentar. Então, quando eles lhe pediram para mentir, ela aceitou. Não porque ela quisesse, mas porque ela não conseguia suportar vê-lo desfeito. Quando ela o encontrou no dia seguinte, o seu coração já estava partido. Nicolau olhou para ela com o mesmo carinho, a mesma naturalidade, sem nunca suspeitar que a mulher que ele amava tinha sido encurralada. Ela disse-lhe que tinha algo para lhe dizer, e depois, com as mãos apertadas e os olhos fixos no chão, ela mentiu. "Tu não és o pai", disse ela. A sua voz estava vazia. "É de outra pessoa." "Lamento." Ele não gritou, não fez perguntas. Ele ficou lá por um longo momento, a dor a substituir lentamente a confusão. E depois, ele foi-se embora. Essa foi a última vez que ela o viu. Sara não chorou de imediato. Ela esperou até que a porta do apartamento se fechasse, até que o silêncio fosse demasiado alto para o ignorar. E depois as lágrimas vieram, silenciosas, intermináveis, cheias de culpa. Ela arrumou as poucas posses que tinha e foi-se embora da cidade em questão de dias, a mudar o seu número, a fechar as suas contas e a tentar apagar um capítulo que ainda vivia dentro dela a cada batimento. Ela tinha 24 anos. Estava desempregada e grávida. Sozinha. Os meses seguintes foram brutais. Ela encontrou um quarto modesto para alugar numa pequena vila a várias horas de distância. Ela fazia turnos num café enquanto as náuseas matinais passavam. E frequentava aulas de enfermagem à noite. Cada euro importava. Cada decisão era de sobrevivência. Quando o seu ventre cresceu demasiado para o esconder, ela enrolou-se em camisolas grandes e trabalhou até que os seus pés lhe doessem. Não houve festas de chá de bebê, nem chamadas emocionadas para casa, nem ninguém com quem celebrar o primeiro pontapé ou a ecografia. Mas Sara manteve a cabeça erguida e sussurrou para o seu filho por nascer todas as noites, prometendo-lhe que o amaria o suficiente pelos dois. E quando Guilherme finalmente chegou, com o seu cabelo loiro e penetrantes olhos azuis que refletiam o homem que ela uma vez amou, ela sentiu o seu coração a fraturar-se e a curar-se ao mesmo tempo. Ele era perfeito.
Ele era dela e também era um lembrete de tudo o que ela tinha perdido. Ainda assim, Sara nunca se arrependeu da escolha que fez, nem uma única vez. Ela protegeu-o, ela deu-lhe paz. Isso tinha de ser suficiente, mesmo que lhe tivesse custado tudo. A vida na pequena vila não era glamurosa, mas era estável, e para Sara, essa estabilidade tornou-se a sua salvação. Depois de Guilherme nascer, os dias tornaram-se indefinidos, a acordar antes do nascer do sol para aquecer o seu biberão, a alimentá-lo à fraca luz da manhã, a embalá-lo através de cólicas e febres, a beijar as suas bochechas quando ele sorria a dormir. Ela não tinha um parceiro com quem partilhar o peso da paternidade, nem família para se apoiar. E certamente não tinha tempo para arrependimentos. Mas o que lhe faltava em ajuda, ela compensava com pura determinação. Cada vez que ela olhava para os dedos minúsculos de Guilherme ou captava a forma como ele a olhava com aqueles vívidos olhos azuis, ela lembrava-se do porquê de ela ter tomado as decisões que tomou. Ele era a razão pela qual ela continuava a seguir em frente. Ele era a razão pela qual ela sorria mesmo quando o seu corpo lhe pedia para se deitar e parar. Ela trabalhava na clínica local a tempo parcial, enquanto terminava a última parte da sua certificação de enfermagem. A supervisora da clínica, uma mulher chamada Janice, com uma voz sensata e olhos amáveis, tinha notado o cansaço na postura de Sara desde o início, mas nunca perguntou sobre isso. Simplesmente oferecia-lhe uma pausa extra de vez em quando. Às vezes, ela deslizava-lhe um café quente sem perguntar. Janice não era exatamente calorosa, mas ela via as pessoas e Sara nunca se esqueceu disso. À noite, depois do trabalho, das aulas e das compras, com um carrinho de bebê vergonhosamente ruidoso, Sara dava banho a Guilherme, vestia-lhe o seu pijama macio e eles aninhavam-se no seu sofá em segunda mão. Desgastado, mas limpo, eles viviam num pequeno apartamento de 2 quartos por cima de uma livraria, onde o aquecimento rangia durante todo o inverno e a ventoinha de teto zumbia quando girava demasiado depressa. Mas as janelas brilhavam com a luz dourada da tarde e o lugar cheirava a papel e a canela da padaria ao lado. Sara fê-lo sentir-se um lar. Havia fotografias coladas no frigorífico, as impressões das mãos de Guilherme numa tela pendurada tortamente na parede, e uma pilha de livros infantis junto à cama que eles partilhavam. No início, ela pensou que a maternidade se sentiria como uma escalada interminável, uma longa luta pela sobrevivência. Mas à medida que Guilherme crescia, também crescia a sua força. Ele começou a falar cedo, a chamá-la de mamã antes do seu primeiro aniversário e a aprender as cores, a apontar para as caixas de cereais no corredor do supermercado. Ele adorava música, sempre a dançar com os anúncios e jingles, com as suas pernas roliças mal o mantinham de pé. Ele tinha a risada de Nicolau, uma explosão baixa e repentina que a surpreendia e lhe tirava o fôlego a cada vez. Sara não falava de Nicolau com ninguém, nem sequer consigo mesma. Mas ela guardava uma fotografia escondida numa caixa de sapatos no fundo do seu armário, uma velha fotografia tirada durante uma viagem de fim de semana para a costa, quando ela e Nicolau eram felizmente alheios à tempestade que se aproximava. Ele a tinha num abraço por trás, ambos a sorrir para a câmara, com areia nas suas calças de ganga. Ela não tinha olhado para a fotografia há anos, mas não conseguia deitá-la fora. Era um lembrete de uma vida que poderia ter sido, se as coisas tivessem sido diferentes. Às vezes, quando Guilherme estava a dormir e o mundo estava em silêncio, ela deitava-se de costas e permitia-se sentir a dor que ela tinha ignorado durante tanto tempo.
Ela perguntava-se se Nicolau alguma vez pensava nela, se alguma vez se arrependia de ter ido embora, se ele acreditou na mentira que ela lhe contou naquele dia. Ela duvidava disso. Ele provavelmente tinha uma nova vida agora, uma esposa polida, um escritório de luxo, sem fazer ideia de que ele tinha um filho que tinha herdado o seu mesmo sorriso. Um dia, enquanto levava Guilherme para o pré-escolar, outra mãe a felicitou pelo quão bem educado o seu filho era. Sara sorriu e agradeceu-lhe, mas enquanto elas se afastavam, a mulher disse algo que a congelou. Ele tem o teu coração e os olhos de outra pessoa. Sara não respondeu. Ela apenas apertou a mão de Guilherme um pouco mais forte e continuou a caminhar. Ela não sabia o que o futuro guardava. Ela não tinha o luxo de pensar demasiado no futuro, mas por agora ela tinha forjado algo estável, algo seguro, algo completamente dela. Não foi fácil, não foi justo, mas era dela. E embora ela não o dissesse em voz alta, uma parte dela ainda albergava uma tranquila esperança de que algum dia a verdade viria à tona, não em caos ou amargura, mas de uma forma que permitisse ao seu filho saber de onde ele vinha. Não apenas dela, mas do homem que nunca teve a oportunidade de o amar. Até então, ela continuaria a construir a vida que eles mereciam, tijolo a tijolo, de forma silenciosa e obstinada. O reencontro. O ar estava fresco e nítido na manhã em que Nicolau Neves chegou à pequena vila de Sintra. Ele não tinha estado lá há anos, não desde que era um adolescente a visitar parentes distantes para um retiro de verão. Agora, como orador convidado para uma iniciativa de caridade regional destinada a melhorar o acesso aos cuidados de saúde infantil, ele encontrou-se a caminhar por ruas ladeadas por lojas pitorescas, edifícios de tijolo quentes e passeios adormecidos. Tudo na vila sentia-se diferente do afiado e brilhante horizonte do porto. Mais lento, mais suave, mais tranquilo. Ele não esperava que se sentisse como um alívio. Nicolau tinha mudado nos últimos 4 anos. O homem que uma vez se orgulhava da sua compostura e controlo, agora encontrava-se a carregar uma subtil amargura, um cansaço que o seguia mesmo no sono. Desde o dia em que Sara lhe disse que o menino não era dele, algo dentro dele se tinha fraturado. Ele tinha enterrado a dor rapidamente, como o tinham ensinado a fazer, e tinha-a transformado em foco, sucesso, expansão. Agora ele era mais poderoso do que nunca, mais respeitado e, no entanto, mais sozinho. Cada relação desde Sara tinha se sentido vazia, cada sorriso praticado, cada beijo oco. Ele nunca disse a ninguém por que razão deixou de ter encontros por mais de umas poucas semanas. Ninguém se tinha aproximado dela. O evento foi realizado na Biblioteca da Vila, recentemente renovada com doações de uma dúzia de patrocinadores regionais, incluindo a sua própria empresa. Depois do discurso, houve uma pequena recessão no parque adjacente. As crianças corriam entre os bancos, enquanto os pais se reuniam debaixo de tendas brancas com café e pastéis. Nicolau estava perto de uma mesa, a responder educadamente a perguntas de funcionários locais, quando ele viu algo, ou melhor, alguém, que fez o mundo inteiro reduzir-se a um ponto. Era um menino de uns 4 anos, cabelo loiro, brilhantes olhos azuis, o tipo de azul que não se via muitas vezes, o tipo de azul que Nicolau via todos os dias no espelho. O menino riu enquanto corria para o parque infantil, com os braços estendidos como asas de avião a embater suavemente nas pernas de uma mulher. A mulher ajoelhou-se, afastou o cabelo do rosto do menino e disse algo que o fez rir de novo. Nicolau não conseguia ouvi-lo, não conseguia ouvir nada, porque a mulher, a que virou o seu rosto para o sol naquele momento, era Sara. O seu coração parou. Era ela. Ela não tinha mudado muito.
O seu cabelo estava um pouco mais comprido, o seu corpo um pouco mais magro, como se a vida tivesse sido menos indulgente do que ela merecia. Mas a sua presença atingiu-o como um soco no peito. Ele não a via há 4 anos, não ouvia a sua voz, não se tinha permitido imaginar como era a vida dela agora. E aqui estava ela. E ela tinha um filho, um menino que se parecia exatamente com ele. As peças encaixaram de repente na sua mente, de forma violenta e completa. A sua respiração cortou-se. Aquele menino não era de outra pessoa. Era dele. Tinha de ser. É meu? Nicolau afastou-se da mesa, mal se desculpando, enquanto caminhava pelo relvado em direção a eles. Os seus pés pesados, o seu coração ensurdecedor. À medida que ele se aproximava, Sara virou-se, a sentir que alguém se aproximava. Os seus olhos encontraram os dele, e naquele único momento, tudo o que tinha sido enterrado veio à superfície. Surpresa, pânico, culpa e algo mais. Dor. Sara não falou. Ela abriu a boca, depois fechou-a de novo. Os seus olhos dirigiram-se para Guilherme, depois de volta para Nicolau. Ele olhou para ela fixamente, a procurar no seu rosto algum tipo de explicação. Mas tudo o que ele conseguiu proferir foi uma única e a tremer pergunta. É meu? As mãos dela apertaram-se à volta dos ombros de Guilherme. O menino olhou para ele com curiosidade, a sentir a tensão, mas demasiado jovem para as entender. Sara engoliu em seco. Ela não assentiu, não o negou, simplesmente ficou lá, congelada, e sussurrou. Nicolau, por favor. Ele olhou para o menino de novo, depois para ela. A raiva que surgiu dentro dele não era do tipo que explode. Era mais profunda, mais fria. Tu mentiste-me, disse, a sua voz baixa mais aguda. Tu disseste-me que não era meu. As lágrimas começaram a acumular-se nos olhos dela, mas ela as conteve. Não é o que tu pensas, disse ela. A sua voz tremeu. Eu não tive outra opção. Os teus pais... Eu acreditei em ti. Ele a interrompeu. Acreditei no que tu disseste e afastei-me porque eu pensei que eu não tinha o direito de ficar. Sara ajoelhou-se junto a Guilherme, a sussurrar-lhe algo ao ouvido. O menino assentiu e regressou ao parque infantil, a olhar para trás uma vez. Depois, ele continuou. Ela levantou-se lentamente, a enfrentar Nicolau de novo, a barragem atrás dos seus olhos finalmente a ceder. Eles disseram-me para desaparecer, que eu iria arruinar a tua vida. Eles ameaçaram destruir a minha. Eu tive medo, Nicolau. Eu estava grávida, sozinha, e eles fizeram-me sentir que eu não pertencia a nenhum lugar perto de ti. Ele não soube o que dizer. A fúria dentro dele não era apenas para ela. Era para si mesmo, para os seus pais, para os anos que lhes tinham sido roubados aos 3. Que idade é que ele tem? Perguntou em voz baixa. 4, respondeu ela. Ele chama-se Guilherme. Nicolau fechou os olhos por um segundo. 4 anos. Ele tinha perdido cada primeira vez. A primeira palavra. O primeiro passo. A primeira vez que Guilherme tinha caído e tinha precisado de consolo. Ele tinha perdido tudo, e o menino nem sequer sabia que ele existia. Eu não sabia como arranjar isto, disse Sara suavemente. Eu pensei que estava a proteger-te, e depois simplesmente se sentiu demasiado tarde. Não é demasiado tarde, disse Nicolau, embora a sua voz se partisse. Ele é meu filho, e eu quero conhecê-lo. Ela olhou para ele por um longo momento. Depois assentiu. Hesitante, dolorosamente. Não era perdão. Ainda não. Mas era uma porta que ele estava disposto a atravessar. A reconstrução. Sara não tinha planeado voltar a ver Nicolau. Nunca. Aquela parte da sua vida tinha sido selada, enterrada sob camadas de exaustão, sobrevivência
e a tranquila resignação de alguém que tinha feito as pazes com a dor. Mas depois do confronto no parque, tudo o que uma vez tinha estado fechado começou a abrir-se de novo. E isso a aterrorizou. A forma como Nicolau tinha olhado para Guilherme era algo que ela nunca esqueceria. Como se ele estivesse a ver o seu mundo inteiro e a perdê-lo tudo de uma vez. E agora, pela primeira vez desde o dia em que ela lhe mentiu, a verdade tinha vindo à tona. O peso disso sentia-se insuportável. Ela não dormiu naquela noite. Ficou acordada, a olhar para o teto, enquanto Guilherme dormia ao seu lado, uma pequena mão encolhida contra o seu ombro. A sua mente reviveu cada palavra, cada expressão. A forma como a voz de Nicolau se quebrou quando ele disse: "Eu quero conhecê-lo." Não se podia negar a sinceridade no seu rosto. Ele não lhe tinha gritado, nem a tinha acusado com raiva. Ele parecia partido, traído e silenciosamente desesperado. Teria sido mais fácil se ele simplesmente se tivesse ido embora ou a tivesse chamado de cruel. Mas ele não o tinha feito. Ele tinha ficado. Na manhã seguinte, Sara ligou para dizer que estava doente no trabalho e levou Guilherme para o lago nos arredores da vila. Ela precisava de espaço para pensar, para respirar, para olhar para o seu filho e para se lembrar a si mesma por que é que ela tinha feito o que ela fez. Guilherme atirava pedras para a água, a rir quando elas salpicavam, completamente alheio ao fato de que todo o seu mundo acabara de mudar. Ele não sabia que o seu pai o tinha visto. Ele não sabia que o homem que tinha desaparecido antes do seu nascimento agora queria fazer parte da sua vida. Sara observou-o. O seu coração doía de amor e de medo. Como é que ela poderia explicar a um menino de 4 anos que o seu pai tinha sido afastado antes de ele ter tido uma oportunidade? Naquela noite a campainha tocou. Ela soube quem era antes de olhar. Nicolau estava no corredor a segurar um saco de papel com 2 cafés e uma pequena caixa de pastéis. Ele parecia cansado, mas não zangado. Ela afastou-se e deixou-o entrar, sem confiar na sua voz o suficiente para falar. Guilherme ainda estava a dormir no outro quarto. Nicolau não se sentou de imediato. Ele caminhou para um lado. Depois, ele virou-se para a olhar. "Eu preciso de entender", disse ele. "Tudo, eu mereço saber." E assim, ela contou-lhe cada detalhe. Ela contou-lhe como os pais dele a tinham chamado depois de ela saber que estava grávida, como eles lhe tinham oferecido dinheiro, como eles a tinham chamado de indigna, como eles o tinham pintado como alguém que se ressentiria dela por arruinar a sua vida. Ela contou-lhe sobre as ameaças, como eles lhe tinham prometido destruir o seu futuro, bloqueá-la de empregos, da estabilidade. Ela contou-lhe sobre o medo, o isolamento, a humilhação de ser tratada como nada mais do que um erro. Nicolau sentou-se em silêncio, o seu maxilar apertado, os seus punhos fechados. Ela podia ver a tempestade nos seus olhos, a fúria não dirigida a ela, mas sim para as pessoas em quem ele uma vez tinha confiado mais. "Eles mentiram-nos a nós os dois", disse ele em voz baixa. "Eles roubaram-nos. A ele, a ti." Sara assentiu, a sua garganta apertada. "Eu não queria acreditar que eles pudessem ser assim tão cruéis, mas eles eram, e eu deixei que eles me assustassem. Deixei que eles decidissem a minha vida." Nicolau moveu-se para a janela e olhou para a pequena rua abaixo. "Eu odeio ter acreditado, por não ter lutado mais para entender por que é que tu dirias algo assim. Tu não podias ter sabido", disse ela. "Eu fiz com que soasse definitivo. Eu queria que fosse limpo." "Não foi limpo, foi um inferno", respondeu ele, a virar-se para ela.
Eu passei 4 anos a perguntar-me o que eu fiz de mal. Por que é que tu me cortarias de uma forma tão completa? Eu odiei-me a mim mesmo por confiar em ti, e odiei-te por não confiares em mim. Eu também me odiei, sussurrou ela. O silêncio que se seguiu não foi frio. Era o tipo que vem depois de as feridas terem sido expostas, cruas, mas a curarem-se. Nicolau respirou fundo. Eu quero fazer parte da vida de Guilherme, não apenas visitas. Eu quero conhecê-lo, amá-lo, criá-lo, mesmo que tu nunca me perdoes. Eu não vou embora de novo. Sara olhou para ele fixamente. Não será simples. Ele não sabe quem tu és. Ele nunca perguntou. Ele pensa que os pais são algo que outras crianças têm, mas isso nunca o entristeceu. Eu não quero tornar isto mais difícil para ele, disse Nicolau. Mas eu não vou fingir que eu não sou o pai dele. Eu já perdi demasiado tempo. Ela hesitou, com as mãos juntas no seu colo. Se tu estás a falar a sério sobre isto, tu precisas de demonstrar isso. Não apenas dizer-mo. Tu não podes desaparecer. Tu não podes sentir-te sobrecarregado e fugir. Eu não vou, disse ele com firmeza. Eu não sou o mesmo homem que tu deixaste, e eu não estou aqui para te tirar nada. Eu estou aqui para ganhar um lugar no vosso mundo. Sara sentiu que algo se movia dentro dela. Não era confiança. Ainda não. Mas era um começo. Pela primeira vez em 4 anos, ela viu uma versão do homem que ela uma vez amou de pé em frente a ela. Não o CEO, não o herdeiro, não o filho obediente, mas sim o homem que tinha rido com ela nas praias e lhe tinha beijado a testa em silêncio. E uma vez lhe tinha perguntado como é que ela chamaria um filho se alguma vez tivesse um. Ela olhou para o corredor onde Guilherme dormia. Então volta amanhã, disse. Vem buscá-lo e nós veremos onde isto vai dar. Nicolau assentiu. Eu farei isso. E enquanto ele saía, algo nela, que tinha sido enterrado sob a culpa e o medo, começou a respirar de novo. Uma segunda oportunidade. Sara não tinha planeado voltar a ver Nicolau. Nunca. Aquela parte da sua vida tinha sido selada, enterrada sob camadas de exaustão, sobrevivência e a tranquila resignação de alguém que tinha feito as pazes com a dor. Mas depois do confronto no parque, tudo o que uma vez tinha estado fechado começou a abrir-se de novo, e isso a aterrorizou. A forma como Nicolau tinha olhado para Guilherme era algo que ela nunca esqueceria. Como se ele estivesse a ver o seu mundo inteiro e a perdê-lo tudo de uma vez. E agora, pela primeira vez desde o dia em que ela lhe mentiu, a verdade tinha vindo à tona. O peso disso sentia-se insuportável. Ela não dormiu naquela noite. Ficou acordada a olhar para o teto enquanto Guilherme dormia ao seu lado, uma pequena mão encolhida contra o seu ombro. A sua mente reviveu cada palavra, cada expressão. A forma como a voz de Nicolau se quebrou quando ele disse: Eu quero conhecê-lo. Não se podia negar a sinceridade no seu rosto. Ele não lhe tinha gritado, nem a tinha acusado com raiva. Ele parecia partido, traído e silenciosamente desesperado. Teria sido mais fácil se ele simplesmente se tivesse ido embora ou a tivesse chamado de cruel. Mas ele não o tinha feito. Ele tinha ficado. Na manhã seguinte, Sara ligou para dizer que estava doente no trabalho e levou Guilherme para o lago nos arredores da vila. Ela precisava de espaço para pensar, para respirar, para olhar para o seu filho e para se lembrar a si mesma por que é que ela tinha feito o que ela fez. Guilherme atirava pedras para a água, a rir quando elas salpicavam, completamente alheio ao fato de que todo o seu mundo acabara de mudar. Ele não sabia que o seu pai o tinha visto. Ele não sabia que o homem que tinha desaparecido antes do seu nascimento agora queria fazer parte da sua vida. Sara observou-o. O seu coração doía de amor e de medo,
Como é que ela poderia explicar a um menino de 4 anos que o seu pai tinha sido afastado antes de ele ter tido uma oportunidade? Naquela noite, a campainha tocou. Ela soube quem era antes de olhar. Nicolau estava no corredor a segurar um saco de papel com 2 cafés e uma pequena caixa de pastéis. Ele parecia cansado, mas não zangado. Ela afastou-se e deixou-o entrar, sem confiar na sua voz o suficiente para falar. Guilherme ainda estava a dormir no outro quarto. Nicolau não se sentou de imediato. Ele caminhou para um lado. Depois, ele virou-se para olhar. Eu preciso de entender, disse ele. Tudo. Eu mereço saber. E assim, ela contou-lhe cada detalhe. Ela contou-lhe como os pais dele a tinham chamado, depois de ela saber que estava grávida, como eles lhe tinham oferecido dinheiro, como eles a tinham chamado de indigna, como eles o tinham pintado como alguém que se ressentiria dela por arruinar a sua vida. Ela contou-lhe sobre as ameaças, como eles lhe tinham prometido destruir o seu futuro, bloqueá-la de empregos, da estabilidade. Ela contou-lhe sobre o medo, o isolamento, a humilhação de ser tratada como nada mais do que um erro. Nicolau sentou-se em silêncio, o seu maxilar apertado, os seus punhos fechados. Ela podia ver a tempestade nos seus olhos, a fúria não dirigida a ela, mas sim para as pessoas em quem ele uma vez tinha confiado mais. Eles mentiram-nos a nós os dois, disse ele em voz baixa. Eles roubaram-nos, a ele, a ti. Sara assentiu, a sua garganta apertada. Eu não queria acreditar que eles pudessem ser assim tão cruéis, mas eles eram, e eu deixei que eles me assustassem, deixei que eles decidissem a minha vida. Nicolau moveu-se para a janela e olhou para a pequena rua abaixo. Eu odeio ter acreditado por não ter lutado mais para entender por que é que tu dirias algo assim. Tu não podias ter sabido, disse ela. Eu fiz com que soasse definitivo. Eu queria que fosse limpo. Não foi limpo, foi um inferno, respondeu ele, a virar-se para ela. Eu passei 4 anos a perguntar-me o que eu fiz de mal. Por que é que tu me cortarias de uma forma tão completa? Eu odiei-me a mim mesmo por confiar em ti, e odiei-te por não confiares em mim. Eu também me odiei, sussurrou ela. O silêncio que se seguiu não foi frio. Era o tipo que vem depois de as feridas terem sido expostas, cruas, mas a curarem-se. Nicolau respirou fundo. Eu quero fazer parte da vida de Guilherme, não apenas visitas. Eu quero conhecê-lo, amá-lo, criá-lo, mesmo que tu nunca me perdoes. Eu não vou embora de novo. Sara olhou para ele fixamente. Não será simples. Ele não sabe quem tu és. Ele nunca perguntou. Ele pensa que os pais são algo que outras crianças têm, mas isso nunca o entristeceu. Eu não quero tornar isto mais difícil para ele, disse Nicolau. Mas eu não vou fingir que eu não sou o pai dele. Eu já perdi demasiado tempo. Ela hesitou, com as mãos juntas no seu colo. Se tu estás a falar a sério sobre isto, tu precisas de demonstrar isso. Não apenas dizer-mo. Tu não podes desaparecer. Tu não podes sentir-te sobrecarregado e fugir. Eu não vou, disse ele com firmeza. Eu não sou o mesmo homem que tu deixaste, e eu não estou aqui para te tirar nada. Eu estou aqui para ganhar um lugar no vosso mundo. Sara sentiu que algo se movia dentro dela. Não era confiança. Ainda não. Mas era um começo. Pela primeira vez em 4 anos, ela viu uma versão do homem que ela uma vez amou de pé em frente a ela. Não o CEO, não o herdeiro, não o filho obediente, mas sim o homem que tinha rido com ela nas praias e lhe tinha beijado a testa em silêncio. E uma vez lhe tinha perguntado como é que ela chamaria um filho se alguma vez tivesse um. Ela olhou para o corredor onde Guilherme dormia. Então volta amanhã, disse. Vem buscá-lo e nós veremos onde isto vai dar. Nicolau assentiu. Eu farei isso. E enquanto ele saía, algo nela, que tinha sido enterrado sob a culpa e o medo,
começou a respirar de novo. O confronto com a família. Nicolau sabia que reconstruir uma relação com Guilherme e Sara era apenas uma parte do que ele tinha de enfrentar. A guerra mais profunda ainda estava pela frente, contra as pessoas que a tinham manipulado e silenciado. As mesmas pessoas que tinham controlado cada canto da sua vida desde a infância. Os seus pais tinham-no moldado, formado e treinado para se tornar no herdeiro perfeito. Mas agora ele via com brutal clareza o que o amor deles sempre tinha sido: condicional, calculista e perigoso. Ele já não conseguia olhá-los da mesma forma. E ele soube que no momento em que ele se pusesse de pé por Sara e Guilherme, não haveria volta a dar. Ele agendou uma reunião com eles na quinta da família, sem assistência, sem pretextos de negócios. Apenas ele, de pé sozinho na sala, onde gerações de homens neves tinham tomado decisões que construíram impérios. A sua mãe chegou primeiro, elegantemente composta como sempre, os seus lábios pintados como uma armadura. O seu pai entrou minutos depois, a irradiar autoridade a cada passo. Nicolau manteve-se firme, calmo por fora, a arder por dentro. Eles ofereceram cumprimentos educados, claramente alheios ao que se aproximava. Mas no momento em que Nicolau mencionou o nome de Sara, o maxilar do seu pai ficou tenso. A sua mãe olhou para a janela, já a retirar-se emocionalmente, como se ela pudesse fingir que a conversa não estava a acontecer. Nicolau não os deixou desviar. Ele contou-lhes tudo, que ele tinha encontrado Sara de novo, que Guilherme era o seu filho, que ele tinha perdido 4 anos de paternidade devido às suas mentiras. A sua voz manteve-se firme, mas a emoção por trás dela era inconfundível. Ele acusou-os não só de manipulação, mas de crueldade, de lhe roubarem o seu tempo, o seu amor, a relação mais importante da sua vida. O seu pai gozou a dizer que ele tinha feito o necessário para proteger o seu nome, que Sara era um passivo, que ela não tinha estatuto, sem conexões, sem um futuro em que valesse a pena investir. A voz da sua mãe seguiu-se, fria e elegante, a afirmar que o julgamento de Nicolau sempre tinha estado toldado pela emoção e que ele, eventualmente, lhes daria os parabéns. Mas ele não lhes deu os parabéns. Ele ficou mais alto e disse-lhes que eles estavam errados. Que Sara tinha mais força, integridade e lealdade do que qualquer pessoa no círculo social deles. Que Guilherme era a melhor coisa que lhe tinha acontecido e que o seu único arrependimento era não se ter afastado deles antes. O seu pai ameaçou com ações legais. Tentou lembrá-lo das obrigações financeiras e das cláusulas de herança. Mas Nicolau o interrompeu friamente. Já não lhe importava. Ele estava disposto a renunciar a cada cêntimo, a cada ação, a cada lugar na direção, se isso era o que era preciso. A sua vida não estava à venda. O seu filho não era um erro, e ele não sacrificaria o amor real por aparências polidas nunca mais. Quando a conversa terminou, o silêncio entre eles era permanente. Os seus pais não o seguiram. Não lhe pediram para reconsiderar. Eles simplesmente ficaram lá, enraizados num mundo a que ele já não pertencia. Os dias seguintes foram complicados. Os advogados ligaram. As contas foram congeladas. Os parceiros de negócios sussurraram. Mas Nicolau continuou a avançar de qualquer forma. Ele vendeu ações da empresa que ele tinha ajudado a construir. Ele anunciou a sua saída do conselho de administração e começou a planear a sua própria empresa. Uma startup tecnológica pequena, mas ambiciosa, com uma missão enraizada na transparência e na acessibilidade. Não no elitismo e no controlo.
Ele não sabia se teria sucesso, mas ele sabia que seria honesta e seria dele. Entretanto, de volta a Sintra, Sara observava tudo isto a desenrolar-se com uma mistura de espanto e medo. Ela não lhe tinha pedido para o fazer. Ela não esperava que ele renunciasse a tudo. Mas à medida que ele aparecia para o jantar uma e outra vez, exausto, mas presente, magoado, mas decidido, ela começou a entender a profundidade da sua escolha. Ele não estava apenas a tentar fazer uma família. Ele estava a lutar por uma vida que ninguém lhe tinha permitido ter antes. Uma noite, depois de Guilherme ter adormecido no sofá com um livro a descansar no seu peito, Nicolau sentou-se ao lado de Sara, a esfregar os seus olhos para aliviar o cansaço. Eu acho que eu finalmente entendo o que significa lutar por algo, disse ele, não por lucro, não por orgulho, mas porque é a coisa certa a fazer. Sara estendeu a mão e pegou na dele. Era a primeira vez que ela o fazia em anos. E agora tu tens algo pelo qual vale a pena lutar. Ele não falou. Simplesmente apertou a mão dela, grato, humilde e, finalmente, verdadeiramente livre. O final feliz. O sol da manhã filtrava-se suavemente através das cortinas pálidas da cozinha de Sara a projetar um suave brilho sobre o modesto espaço onde grande parte da sua vida se tinha desenrolado. Refeições, risadas, exaustão, lágrimas silenciosas. Os últimos meses tinham trazido mudanças que ela nunca poderia ter imaginado, e mesmo enquanto ela tentava manter uma sensação de normalidade para Guilherme, ela sentiu a mudança em cada respiração. Nicolau tinha se tornado parte do seu ritmo diário. Ele já não era um visitante surpresa ou uma presença hesitante, mas sim alguém que aparecia consistentemente. Com tênis enlameados, o cabelo desgrenhado por perseguir Guilherme no parque e olhos que já não tinham as bordas afiadas de um executivo corporativo, mas sim o carinho tranquilo de um homem que estava a recuperar a sua alma. Sara notava-o mais a cada dia. A forma como Nicolau antecipava o que Guilherme precisava antes de ele o pedir. A forma como ele perguntava a Sara o que ela precisava, mesmo quando ela o ignorava. A forma como ele prestava atenção às pequenas coisas. Como Guilherme odiava a côdea do pão torrado. Como Sara nunca bebia o seu café quente. Como ambos se iluminavam quando eles dançavam juntos na sala, sem música. Foi nestes detalhes que ela se deu conta do quão profundamente Nicolau estava a reconstruir, não só a sua vida, mas também a dela. Mas mesmo quando a sua guarda começou a baixar lentamente, ela ainda lidava com o medo. Uma coisa era apaixonar-se por Nicolau Neves uma vez, quando ela era mais jovem, mais ingênua, a acreditar que o amor poderia protegê-la do mundo. Outra era arriscar o seu coração de novo, agora que ela tinha Guilherme, agora que ela tinha muito mais a perder. Ela não duvidava das suas intenções, mas o seu instinto de proteger o seu filho ainda era feroz. Ela precisava de ter a certeza de que se ela abrisse a porta por completo, ela ficaria aberta. Nicolau parecia entender isto sem que lhe fosse dito. Ele nunca a pressionou. Em vez disso, ele encontrou formas tranquilas de provar o seu valor. Ele arranjou a gaveta da cozinha partida sem que lhe fosse pedido. Ele levou Guilherme ao médico quando ele teve febre. Ele ficava acordado até tarde, a ajudar Sara a preparar materiais para o seu novo emprego na clínica. Quando o carro de Sara não pegava, ele aparecia antes do nascer do sol com cabos de bateria e café. Não para a impressionar, não para ganhar pontos, mas porque agora ele estava lá de todas as formas que importavam. Uma noite, depois de um longo dia de pré-escolar e recados,
Todos se sentaram no sofá desgastado da sala. Guilherme, aninhado entre eles, um cobertor puxado até ao queixo. Ele tinha adormecido a meio de uma história e Sara encontrou-se a observar Nicolau enquanto ele suavemente afastava o cabelo da testa de Guilherme. Havia algo tão sem reservas na sua expressão, algo que lhe apertou o peito. Ela não tinha planeado dizer nada, mas as palavras escaparam-lhe antes que ela pudesse detê-las. Tu és um bom pai. Nicolau não a olhou de imediato. Ele continuou a ver Guilherme a dormir, a sua voz mal um sussurro. Eu estou a tentar ser. Eu ainda sinto que eu perdi muito. Tu não podes recuperar esses anos, disse ela suavemente, mas tu podes ter o resto. Ele virou-se para ela então, e os seus olhos encontraram-se na luz fraca. Isso é algo que eu posso esperar. Ele fez uma pausa, não por dúvida, mas porque ele sabia o que este momento significava. Ela tinha mantido as suas muralhas altas por tanto tempo, convencida de que derrubá-las apenas lhe traria dor. Mas o homem sentado ao seu lado não era o mesmo homem que ela uma vez temeu perder. Ele tinha lutado por eles, tinha-os escolhido, tinha-os defendido. Tu não tens de esperar, disse ela. A sua voz tremeu. Tu já fazes parte disto. Nicolau lentamente pegou na mão dela, dando-lhe todas as oportunidades para ela se afastar. Mas ela não o fez. Os seus dedos entrelaçaram-se facilmente, como se nunca se tivessem separado. O silêncio entre eles já não estava cheio de arrependimento, mas sim de possibilidade. Uns dias depois, eles levaram Guilherme na sua primeira viagem real para fora da cidade. Nada extravagante. Apenas uma escapadela tranquila de fim de semana na costa, onde as ondas batiam suavemente na areia e o céu se estendia infinitamente por cima deles. Sara não tinha voltado à praia desde a sua última vez juntos, quando o mundo ainda se sentia cheio de promessas e tudo tinha corrido mal. Mas desta vez foi diferente. Guilherme gritou de alegria enquanto ele perseguia gaivotas e construía castelos de areia a cambalear. E Nicolau correu ao seu lado a rir de forma tão aberta que Sara mal reconheceu o homem que ele costumava ser. Quando o sol se pôs no horizonte e eles se sentaram juntos enrolados em toalhas, Nicolau colocou os seus braços à volta de ambos e Sara encostou-se a ele, a sua cabeça a descansar no seu ombro. Naquela noite, enquanto eles punham Guilherme na cama na pequena cabana alugada, Nicolau ficou na soleira da porta a observá-lo a dormir. Sara aproximou-se por trás e sussurrou: "Agora sente-se completo." Nicolau assentiu, a sua voz densa. "Eu também." Mais tarde, enquanto eles estavam lá fora, debaixo das estrelas, descalços no terraço, Nicolau virou-se para ela, os seus olhos a procurarem. "Eu não preciso que tu me respondas nada esta noite", disse ele em voz baixa. "Mas eu preciso que tu saibas que isto não é temporário. Eu quero uma vida contigo, convosco os dois, seja o que isso implicar. Seja o tempo que for preciso." Sara olhou para ele, a brisa do mar a emaranhar o seu cabelo. "Eu não tenho uma resposta", disse ela sinceramente. "Ainda não, mas eu acredito em ti, Twain." Isso foi suficiente por agora. Eles não precisavam de grandes declarações ou do momento perfeito. Eles só precisavam um do outro e pela primeira vez em anos, ambos acreditaram em algo que uma vez pareceu perdido para sempre. Um futuro desarrumado, incerto, bonito, que era completamente deles para construírem. A lição do passado. Carlos, o irmão mais novo de Mateus, ficou parado na porta do apartamento de Isabela, a segurar um saco de compras e um olhar decidido. "Eu trouxe sopa, vinho e silêncio ou conversa." "Tu escolhes", disse ele a entrar sem esperar. Isabela esboçou um sorriso cansado. Tudo o anterior, na verdade.
Eles instalaram-se na cozinha, a cozinhar como costumavam fazer nos dias da universidade. O cheiro a tomates e tomilho enchia o ar. Depois de um tempo, Isabela colocou um copo de vinho sobre a mesa e sussurrou: "Preciso de te contar algo." Carlos não reagiu. Simplesmente sentou-se e esperou. Isabela exalou profundamente e começou. Ela falou com um ritmo lento e entrecortado sobre a chamada. As vozes, as mentiras, os reflexos das fotografias, o envelope. A cada detalhe, o aperto de Carlos no seu copo ficava mais forte. Quando Isabela terminou, o silêncio encheu a sala. Os olhos de Carlos encheram-se de lágrimas de raiva. "Isabela, tu estiveste a viver isto sozinha?" Isabela assentiu. Eu não podia dizê-lo em voz alta, isso tornava-o real. Carlos levantou-se, rodeou a mesa e abraçou a sua prima com força. "Isto é real, mas tu também és. E eu juro que tu sairás disto mais forte do que eles os dois." Isabela apoiou a cabeça no ombro de Carlos, a permitir-se apoiar-se pela primeira vez em semanas. "Eu não quero perder a minha dignidade a tentar lutar contra eles", confessou. Carlos afastou-se suavemente. "Então não lutes em voz alta. Luta com inteligência. E luta uma vez, apenas uma, mas tão bem que eles nunca se esqueçam." Os lábios de Isabela tremeram. Essas palavras não só ofereceram consolo, mas também plantaram uma estratégia. O silêncio que ela tinha escolhido não era fraqueza, era preparação. Naquela noite, Isabela parou em frente ao espelho da sua casa de banho, a sair de um duche quente, com uma toalha de algodão enrolada à volta da sua cabeça. Ela olhou para si mesma, para os olhos cansados, as leves sombras por baixo deles, a curva da sua boca presa entre a tristeza e a quietude. Inclinou a cabeça ligeiramente e sussurrou: "Em quem te estás a tornar?" O seu reflexo não respondeu, mas fez as suas próprias perguntas. Isabela procurou o seu hidratante, a aplicá-lo lentamente, como se cada movimento pudesse lembrar ao seu corpo que ele ainda merecia cuidado. Lembrou-se de um tempo em que ela adorava espelhos, quando ela se vestia com alegria, não com o peso pesado de manter as aparências. Agora, cada olhar no espelho sentia-se como uma avaliação de desempenho que ela estava a falhar em silêncio. Ela recuou e estudou a sua figura. Depois deixou cair a toalha sobre a bancada. A sua pele, as suas curvas, a sua postura, ainda intactas. "Tu não estás partida", ela disse para si mesma em voz baixa. "Apenas estás a dobrar para não partires." Essa verdade deu-lhe o mais mínimo consolo. Ela virou-se para o seu armário, a escolher uma camisa de noite de seda que ela costumava usar para Mateus em noites especiais. Naquela noite, não. Naquela noite, ela usou-a para si mesma. Ela acendeu uma vela ao lado da cama, enfiou-se na cama e cobriu-se, não para dormir, mas para descansar o seu coração. O diário jazia na mesa de cabeceira e ela abriu-o numa nova página. "Mesmo o espelho reflete mentiras quando tu não sabes o que estás a procurar", ela escreveu. Mas naquela noite, ela tinha olhado e tinha visto a si mesma cansada. Sim, mas presente. E isso era algo a que valia a pena agarrar-se. Isabela sentou-se com as pernas cruzadas no chão do quarto, rodeada por uma velha caixa de sapatos cheia de memórias, cartas, fotografias, bilhetes de avião desbotados e cartões de aniversário empoeirados. No fundo da pilha, havia uma unidade USB que ela não tocava há anos. Ao ligá-la ao seu portátil, ela abriu uma pasta com o rótulo "Preparativos de casamento". Lá dentro,
Havia clipes de áudio e notas de voz de quando ela e Sofia planearam a cerimônia juntas. Ao tocar num deles, ela ouviu a voz de Sofia a ressoar pelos altifalantes. Se eu fosse tu, eu agarraria o Mateus com ambas as mãos. Homens como ele não aparecem duas vezes. Isabela recostou-se contra a parede, a ironia a cortar mais fundo do que ela esperava. Na altura, essas palavras tinham a intenção de tranquilizar. Agora, elas soavam como uma piada interna cruel. Outra nota de voz tocou a seguir. Sofia a rir enquanto dizia a Isabela para deixar de pensar demasiado sobre o plano de assentos a brincar. No final do dia, são tu e ele. Nada mais importa. Os dedos de Isabela fecharam-se lentamente em punhos. Sofia sempre se tinha posicionado como a voz sensata nos momentos de dúvida de Isabela. Mas agora, ela deu-se conta de que Sofia não só conhecia as suas vulnerabilidades, como as tinha memorizado. Tinha-as guardado como munições. Tu estudaste-me, murmurou Isabela em voz alta. E depois usaste-me. O seu estômago revoltou-se enquanto ela revia o resto dos ficheiros. Ela não os apagou. Em vez disso, ela copiou tudo para uma nova pasta na sua secretária e chamou-a provas. A traição não estava apenas a acontecer no presente. Tinha vivido, prosperado e ressoado desde o passado. Foi num almoço de família organizado pela sua tia que Carlos, o irmão mais novo de Mateus, finalmente expressou o que o tinha estado a incomodar. Eles estavam junto ao grelhador lá fora, o barulho dos parentes e das crianças abafado pela distância. Tu pareces distraído ultimamente, disse Carlos a Mateus, a entregar-lhe uma bebida. Mateus encolheu os ombros a evitar o olhar do seu irmão. O trabalho tem sido uma loucura. Carlos deu um gole lento, depois disse com cuidado. Não é só o trabalho, mano. É a Isabela. Ela parece vazia, como se estivesse na sala, mas não nela. Tu vês isso, não vês? Mateus riu-se secamente. Ela é sensível, sempre foi. Essa resposta fez o maxilar de Carlos ficar tenso. Não a desprezes assim. Tu costumavas iluminar-te só de falar nela. Agora tu ages como se ela fosse uma carga. Mateus mexeu-se desconfortavelmente. Olha, tu não sabes tudo. Carlos aproximou-se. Então diz-me, porque eu odeio vê-la a desvanecer-se assim. E tu ages como se não tivesses qualquer responsabilidade. Mateus murmurou, talvez nós já não estejamos em sintonia. Os olhos de Carlos semicerraram-se. Tu não ficas em dessintonia com alguém como a Isabela, a menos que abandones o barco. Houve uma longa pausa entre eles. Mateus não respondeu. Carlos não precisava que ele o fizesse. O silêncio disse o suficiente. Se tu estiveres a fazer algo que não devias, acrescentou Carlos, o seu tom agora aguçado, apenas lembra-te, ela não é o tipo de mulher que fica partida. Ela reconstrói-se sem ti. Depois ele afastou-se a deixar Mateus sozinho junto ao fumo e às brasas ardentes. Foi a primeira vez que alguém obrigou Mateus a olhar para o que ele estava a destruir. A longa mesa estava lindamente posta no centro do jardim de Isabela, cheia de velas a cintilar, pratos brancos e uma playlist cuidadosamente selecionada que tocava suavemente ao fundo. Era para ser um jantar leve com amigos próximos, nada formal, apenas carinho e risos. Mas para Isabela, sentiu-se como teatro. Ela interpretou o papel de anfitriã com uma graça impecável, a servir vinho, a rir quando era suposto e a elogiar os trajes. Quando Sofia chegou com um vestido floral, o seu braço a roçar o de Mateus com uma familiaridade casual, os olhos de Isabela dirigiram-se para o contacto como um reflexo. Vocês os dois sempre a combinarem, brincou um amigo. É como se partilhassem um guia de estilo. Isabela levantou o seu copo e disse, eu tenho a certeza de que eles se alinham em mais do que uma forma. As palavras estavam veladas,
mas perfuraram. Sofia tossiu na sua bebida. Mateus olhou para Isabela, sem saber se tinha acabado de imaginar o gelo por baixo do seu sorriso. À medida que a noite avançava, Isabela sentou-se em frente às duas pessoas que, sem o saber, a tinham transformado na audiência da sua própria traição. Ela estudou a sua química, as risadas sincronizadas, a forma como Sofia subtilmente procurava a atenção de Mateus antes de falar. Os outros não notaram. Por que é que o fariam? Isabela também tinha ignorado isso uma vez, mas agora a atuação era apenas metade deles. A dela era melhor. O seu coração batia de forma uniforme. A sua postura nunca vacilou. Por dentro, no entanto, ela catalogava cada interação como uma investigadora forense. Quando a sobremesa foi servida, Sofia disse: Isabela, esta bolo de limão sabe ao que tu fizeste no nosso antigo apartamento. Lembras-te? Isabela sorriu. Eu lembro-me de muitas coisas, disse suavemente. O sorriso de Sofia vacilou. Esse foi o único momento em que ela mostrou uma fissura. Mas Isabela viu-o, e foi o suficiente para ela saber que a máscara estava a soltar-se. Isto não era apenas um jantar. Era o começo de... Isabela esperou até depois da meia-noite para tirar o envelope de debaixo da caixa do armário onde o tinha escondido. As suas mãos estavam secas, os seus movimentos calmos, sem música, sem distrações. Apenas o batimento constante do seu coração agora. Não porque ela não tivesse medo, mas porque ela já tinha superado o medo. Ela sentou-se na penteadeira, abriu o envelope e desdobrou o documento de arrendamento de novo. Desta vez, ela leu cada linha como se fosse uma escritura, metódica, desapegada. O endereço era desconhecido, mas os seus olhos fixaram-se na linha que o confirmava. Co-ocupante, Elvira. Sofia A. Não era uma coincidência, nem iniciais para se esconderem. Eles nem sequer tinham tentado disfarçar. A sua respiração não acelerou. O seu pulso não disparou. Ela simplesmente fechou o documento. Depois inclinou-se para a frente, a sussurrar para o seu reflexo. Espero que ambos tenham pago o seu primeiro aluguer, porque eu estou a cobrar algo muito mais caro. Ela colocou o contrato de arrendamento na cama e pegou no seu telemóvel, a navegar pelas mensagens de texto anteriores de Mateus, que agora se liam como linhas de teatro. Preso no trânsito, querida. Reunião longa. Eu compenso-te. Cada mentira tinha uma marca de tempo. Ela copiou o contrato de arrendamento para uma pasta no seu computador portátil intitulada Saída. O nome era deliberado. Isto não era uma missão de vingança, era um plano de evacuação. A próxima página do seu diário dizia simplesmente: eu vi o fumo o tempo suficiente. Eu não vou esperar que o fogo me consuma. Ela não chorou. Já não. As lágrimas tinham secado dias antes, e agora a sua dor estava a transformar-se em resolução. Naquela noite, ela dormiu com o envelope debaixo do seu travesseiro, não porque a consolasse, mas porque lhe lembrava um facto simples. A verdade já não estava escondida nas sombras, agora tinha uma assinatura e uma data. O desfecho. Isabela vestiu-se simplesmente naquela tarde. Uma blouse branca impecável, jeans escuros, o seu cabelo preso num coque baixo. Ela não ia confrontar. Apenas precisava de ver por si mesma. O endereço no contrato de arrendamento levou-a a um modesto complexo de apartamentos numa rua tranquila. Estacionou a 2 edifícios de distância e caminhou lentamente, cada passo deliberado. De pé, no sopé da escadaria, ela olhou para a unidade do 2º andar que estava no formulário. As cortinas estavam fechadas, mas o balcão tinha 2 cadeiras, copos de vinho ainda sobre a mesa lateral. Um lenço de mulher pendia casualmente sobre o corrimão. Havia sapatos que ela reconheceu junto à porta e uma sandália que ela sabia que não era sua. O seu peito não se contraiu.
Os seus lábios não tremeram. Ela simplesmente ficou lá, a absorver tudo como se estivesse a estudar uma cena de crime onde a vítima tinha sobrevivido. Ela não bateu a porta. Não tocou a campainha. Ela virou-se em silêncio, como uma convidada que tinha mudado de ideias. O ar sentia-se mais pesado, mas os seus passos eram mais leves. Ela regressou ao seu carro, baixou a janela e sentou-se por uns momentos a olhar para o vazio. Por dentro, as suas emoções não se descontrolaram. Elas alinharam-se. O seu silêncio não era submissão, era estratégia. Não haveria confronto naquela porta, nem uma discussão aos gritos num espaço emprestado. Que eles decorassem a sua traição. Que eles bebessem vinho onde eles construíram o engano. Ela conduziu para casa lentamente, a passar pelo parque onde Mateus uma vez lhe disse que sonhava em criar filhos. Ela também se lembrava dessa mentira. Naquela noite, ela cozinhou o seu próprio jantar. Serviu-o lindamente. Serviu-se de um copo de vinho tinto e comeu em silêncio. Em frente a ela, havia uma cadeira vazia. Pela primeira vez, ela não se sentiu sozinha. Sentiu-se honesta. Foi Carlos quem apareceu de novo sem aviso, mas de alguma forma, na hora certa. Ele entrou na sala de Isabela a segurar um pequeno saco de comida para fora. Eu não sabia se tu tinhas comido. Eu pensei em arriscar, disse ele com um sorriso suave. Isabela deu-lhe um pequeno sorriso. Tu sempre apareces com comida quando as palavras falham, respondeu. Eles sentaram-se um ao lado do outro no sofá, o silêncio a pairar confortavelmente entre eles. Ela não explicou as sombras por baixo dos seus olhos, nem a pesadez dos seus movimentos. Ele não perguntou. Em vez disso, ele colocou o saco sobre a mesa e olhou para ela com uma preocupação tranquila. Isabela, estás bem? Perguntou finalmente. Ela não mentiu. Abanou a cabeça uma vez, depois sussurrou. Eu estou a aprender a ficar bem. Carlos inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Depois, ele falou suavemente. Eu não sei o que está a acontecer, mas eu vi-te a manter-te firme em salas que tentavam encolher-te. Tu não és alguém que as pessoas simplesmente superam. Isabela pestanejou rapidamente, mas uma lágrima escorregou-lhe de qualquer forma. Ele pegou na mão dela, sem romance, sem pressão, apenas presença. Tu não mereces o silêncio num espaço que uma vez prometeu sustentar-te, acrescentou. A voz de Isabela tremeu. Eles fizeram-me de tola, Carlos. Ele abanou a cabeça. Não, eles enganaram-se a si mesmos a pensar que tu não irias despertar. As palavras não a curaram, mas suavizaram algo afiado dentro dela. Ela inclinou-se para ele a apoiar ligeiramente a sua cabeça no seu ombro. Por um momento, ela permitiu-se ser vista, não como uma mulher que mantinha tudo junto, mas como uma que redescobria o que significava ser sustentada sem condições. Isso era algo que Mateus tinha esquecido, mas Carlos não. A noite estava em silêncio quando Isabela abriu os olhos, incapaz de dormir. O ar do seu quarto sentia-se denso, como se carregasse o peso de tudo o que ela ainda não tinha dito. Ela sentou-se, olhou para o seu telemóvel durante um bom tempo. Depois, finalmente, pegou nele e navegou para o nome de Mateus. Os seus dedos pairaram sobre o botão de chamada. Isto não seria um confronto, seria uma confirmação. Ela pressionou para ligar. Tocou uma vez. 2 vezes. Ele atendeu, sonolento. Isabela, está tudo bem? Perguntou, com a voz baixa. Ela não perdeu um segundo. Eu sei sobre o apartamento, disse. Seguiu-se o silêncio, não o tipo de surpresa, mas o tipo que confirma a culpa. E eu sei quem é Elvira. Eu vi o contrato de arrendamento. A sua respiração cortou-se ligeiramente. Depois, ele murmurou. Tu não devias ter mexido nas minhas coisas. Eu não devia ter tido de o fazer, respondeu ela, a sua voz estranhamente tranquila.
Eu fiquei calada para ver até onde tu irias. Agora eu sei. Ele começou. Isabela, eu posso explicar, mas ela o interrompeu. Não me insultes com histórias. Eu ouvi mentiras suficientes na tua risada. Outra pausa. Onde é que tu estás? Perguntou ele, a sua voz a quebrar de pânico. Não onde tu me deixaste, sussurrou ela. E depois, sem esperar outra palavra, ela terminou a chamada. Os seus dedos não tremeram. O seu peito não se apertou. Ela simplesmente colocou o telemóvel virado para baixo na mesa de cabeceira e recostou-se na cama. Não haveria uma grande luta. Não haveria uma discussão aos gritos. Apenas aquela chamada, uma linha traçada de forma limpa no silêncio. E quando o telemóvel vibrou minutos depois, com o nome dele no ecrã, ela não atendeu. Que ele se sentasse no silêncio que ela tinha dominado. Na manhã seguinte, Isabela parou no seu quarto com uma mala ao seu lado e uma caneta na mão. Tinha escrito muitas cartas na sua vida, mas nunca uma como esta. A página à sua frente não continha desculpas, nem acusações, apenas a verdade. Mateus, eu não vou enumerar o que tu fizeste. Tu já o sabes. Esta carta não é para tu me entenderes. É para me lembrar a mim mesma que eu não imaginei tudo. Eu não vou embora porque sou fraca. Eu vou embora porque finalmente me lembrei de quem eu era antes de te conhecer. Ela terminou o bilhete com uma frase simples. Quando tu leres isto, eu já terei ido. Depois, colocou a carta no lado dele da cama e, ao lado dela, o anel que uma vez ele lhe deu. Não manchado, apenas devolvido. Ela caminhou pela casa uma última vez. Ela não a lamentou. Ela não estava zangada. Simplesmente tinha terminado. Os seus saltos ecoaram no chão de madeira enquanto ela se movia pela sala, e ela olhou para o retrato de família que ainda pendia junto à lareira. Ela não o tirou, que ele ficasse. Um lembrete do que as aparências tinham escondido. Na cozinha, ela parou brevemente. Tocou no puxador da gaveta onde uma vez guardou as suas colheres favoritas. Mesmo essas memórias sentiam-se como mentiras agora. Isabela saiu para o ar fresco da manhã com a sua mala na mão, o seu diário guardado com fecho de correr lá dentro. O seu motorista esperava em silêncio. Enquanto o carro se afastava, ela não olhou para trás, porque não restava nada para olhar, apenas uma casa cheia de coisas. Ela não estava a fugir. Estava a sair com dignidade. E isso fazia toda a diferença. Semanas depois, Isabela entrou num salão bem decorado para uma despedida de solteira, organizada por uma das suas amigas em comum. Ela não tinha planeado ir, mas algo dentro dela disse-lhe que era o momento. Ela chegou com um vestido verde esmeralda ajustado, a sua pele resplandecente, a sua presença serena, mas firme. Os ofegos percorreram a sala. As pessoas sussurravam. Alguns desviaram o olhar, inseguros do que sabiam ou não. Sofia estava perto da mesa das sobremesas, a meio de uma risada, até que viu Isabela. O seu rosto ficou ligeiramente pálido. O seu sorriso congelou. Isabela não se intimidou. Ela caminhou em direção à futura noiva, abraçou-a calorosamente e deixou um cartão de presente na caixa. Depois, lenta e deliberadamente, virou-se para Sofia e sorriu. Apenas os seus olhos não sorriram. Aproximando-se, Isabela inclinou-se e sussurrou ao ouvido de Sofia. Tu tinhas razão. Eu estava desesperada, mas não por amor, pela verdade, e agora eu tenho-a. Sofia ficou tensa. Isabela afastou-se e acrescentou com uma calma e confiança. Agora todos o sabem. Antes que Sofia pudesse responder, Isabela virou-se e afastou-se. Os murmúrios tornaram-se mais altos por trás dela. Os olhares seguiram a sua saída. Ela não devia explicações a ninguém, mas a sua presença tinha falado por si mesma.
sem bofetadas, sem gritos, apenas graça envolta em revelação. Lá fora, Isabela exalou profundamente e entrou no seu carro que a esperava. Aquele momento não foi vingança, foi encerramento. Ela tinha entrado numa sala cheia de história. Tinha enfrentado a traição de pé com saltos e tinha saído ilesa. Essa foi a sua vitória. Não só ser livre, mas ser destemida. Mateus sentou-se na borda da sua cama a agarrar a carta que Isabela tinha deixado, como se o papel pudesse de repente mudar as suas palavras. O anel que ela tinha colocado ao seu lado queimava a sua palma. Pesado, simbólico, definitivo. A casa sentia-se estranha sem a sua presença, cada canto a ecoar com o peso da sua ausência. Ele verificou o seu telemóvel de novo, sem novas mensagens, sem respostas. Tinha ligado a sua irmã, aos seus colegas, até a sua mãe, que lhe tinha dito com calma: "A Isabela está em segurança. Isso é tudo o que tu precisas de saber." Tinha ido à casa de Helena, mas Helena tinha olhado diretamente para a sua cara e tinha lhe dito: "Tu não és bem-vindo aqui, Mateus, não depois do que tu fizeste." Ele tentou defender-se. "Tu não sabes a história completa." Mas Helena apenas cruzou os braços. "A Isabela não desapareceu, Mateus. Ela finalmente viu a verdade e escolheu-se a si mesma. Isso aterroriza-te, não aterra?" Pela primeira vez em anos, Mateus sentiu a consequência de que o seu encanto já não funcionava. As mulheres que uma vez o adoraram, Isabela, Sofia, até a sua mãe, agora ofereciam-lhe silêncio ou desdém. Ele sentou-se na entrada da sua casa até a meia-noite, à espera que ela aparecesse, que isto fosse apenas uma fase dramática. Mas quando as luzes permaneceram apagadas e o silêncio persistiu, o pânico começou a substituir o orgulho. Ele regressou para dentro, a caminhar pelos quartos com uma quietude fantasmagórica. A sua echarpe já não estava no bengaleiro. Os seus diários tinham desaparecido. Apenas restava a memória da sua voz, a ressoar nos espaços que ele tinha dado como garantidos. Num momento de desespero, ele abriu a sua metade do armário, vazio. A ausência dela não era apenas física, era cirúrgica, precisa, intencional. Ele sussurrou para ninguém: "Isabela, volta." Mas não houve resposta, apenas silêncio. E por uma vez, ele não pôde escapar dele. O mundo de Sofia não desabou num único momento. Desmoronou-se em incrementos silenciosos. No início, foi a mudança de tom dos amigos durante as conversas, as dúvidas, a sutil exclusão dos convites para brunch. Depois, vieram os rumores, circulados suavemente, mas com um toque de verdade. Alguém tinha visto Isabela a sair da despedida de solteira de cabeça erguida. Alguém mais tinha ouvido o sussurro. E em breve a história desvendou-se. O seu noivo, Xavier, foi o primeiro a confrontá-la. Ele parou na bancada da cozinha numa tarde, a segurar o seu telemóvel. "Sofia, por que é que o teu nome está num contrato de arrendamento com Mateus?" A sua garganta ficou seca. "De que é que tu estás a falar?" Ele atirou o papel sobre a mesa. "Eu tenho um amigo na gestão de propriedades." Eles confirmaram. "Tu e o Mateus, um apartamento, há 2 meses." Ela tentou alcançá-lo, mas ele retirou-se. "Não me insultes com a tua farsa." Xavier não gritou. A sua voz partiu-se da forma como as vozes calmas o fazem, quando o dano é irreparável. "A Isabela confiou em ti. Eu confiei em ti." Sofia ficou congelada. "Não significava nada", murmurou, mas as palavras soaram ocas mesmo para ela.
Xavier abanou a cabeça a afastar-se. Tu traíste uma mulher que teria levado uma bala por ti. E para quê? Um homem que nem sequer conseguiu ser fiel na sua própria casa. Em questão de dias, o noivado foi quebrado. O anel de diamantes foi devolvido. Os seus círculos sociais, outrora vibrantes, esfriaram. As convites deixaram de chegar. Ela recebia olhares no escritório, pena misturada com julgamento. O seu andar, outrora confiante pelos corredores, agora sentia-se como um passeio da vergonha. Ela ligou a Mateus zangada. Tu prometeste-me que nós teríamos uma vida. Agora eu perdi tudo. A resposta dele foi fria. A Isabela também me deixou. Nós os dois perdemos. Esse foi o golpe final. Sofia deu-se conta demasiado tarde de que o homem por quem ela tinha apostado o seu mundo não fazia ideia de como o proteger, nem a ela. Isabela sentou-se num banco de madeira, à beira de um lago tranquilo, uma brisa suave a puxar gentilmente as mangas da sua blouse cor de creme. No seu colo descansava o diário que tinha carregado a sua dor durante meses. Ela folheou as páginas lentamente, cada uma marcada com entradas encharcadas de confusão, desilusão, descoberta e resolução. Mas hoje ela segurava uma caneta para escrever as últimas palavras. Este diário começou com traição, termina com paz. Ela fez uma pausa, depois acrescentou. Eles pensaram que eu estava demasiado desesperada para ver a verdade, mas o desespero nunca me cegou. Ensinou-me onde procurar. Exalou profundamente, os seus olhos a brilharem, mas não caíram lágrimas. A última página sentia-se mais leve do que todas as outras. Ela já não precisava dele para entender o que tinha acontecido. Tinha-o vivido, tinha-o suportado e tinha saído do outro lado. Ela fechou o diário e segurou-o contra o seu peito por um momento. Depois colocou-o suavemente no seu saco. Uma mulher a passear o seu cão passou e sorriu-lhe. Isabela retribuiu o sorriso. Genuíno, pequeno, mas real. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu nenhum peso sobre os seus ombros, nenhuma dor no seu peito. Ela não sabia exatamente o que viria a seguir, mas ela já não tinha medo disso. A sua paz já não dependia da validação, de títulos ou mesmo de justiça. Vinha de saber que ela tinha caminhado através do fogo e se tinha recusado a tornar-se em cinzas. Ela sussurrou para si mesma, eu ainda estou aqui. E naquela tranquila afirmação, algo se instalou. Não vingança, não arrependimento, apenas libertação. Ela levantou-se do banco e afastou-se, a deixar para trás a quietude da água, mas a levar consigo o tipo de calma que nenhuma tempestade poderia roubar-lhe de novo. A praça do mercado zumbia suavemente naquela manhã, cheia de vendedores a apregoar preços e o aroma de pastéis acabados de cozer a flutuar no ar. Isabela passeou pelas bancas abertas com um vestido fluido de cor azeitona, com o seu saco de tecido na mão, a embeber-se da simplicidade que uma vez ela tinha ignorado. Ela parou perto de uma banca que vendia pulseiras feitas à mão, os seus dedos a roçarem as contas delicadas, quando uma voz familiar a chamou pelo nome. Ela virou-se, e ali estava Carlos, casualmente vestido com uma camisa de ganga, a segurar um saco de laranjas e a sorrir como se o mundo não tivesse desmoronado meses antes. Tu sempre gostaste dos mercados, disse ele a aproximar-se. Isabela sorriu suavemente, surpreendida, mas não inquieta. E tu sempre soubeste onde me encontrar. Eles ficaram por um momento, sem que nenhum deles se apressasse a preencher o silêncio. Era o tipo de calma que não precisava de ser explicada. Eles caminharam lentamente pelos corredores, o seu ritmo sem pressa, a sua conversa leve no início. Ele contou-lhe sobre um projeto de tutoria para jovens em que ele se tinha juntado, e ela falou sobre os trabalhos de escrita freelance que tinha aceite.
Histórias de mulheres que, como ela, tinham aguentado e ainda continuavam a caminhar. Finalmente, eles sentaram-se num banco perto da borda do jardim do mercado, a beber bebidas de fruta locais em copos de plástico. Carlos virou-se para ela, o seu tom mais suave. Eu não quero assumir nada, Isabela, mas se tu alguma vez te sentires pronta não para recomeçar, apenas para começar algo honesto, eu gostaria de fazer parte disso. Isabela estudou o seu rosto, o seu coração firme. Obrigada, disse depois de um momento. Eu não me estou a apressar para nada, mas agora eu valorizo a paz, e a tua presença parece muito com a paz. Não houve promessas, nem declarações dramáticas, apenas duas pessoas a encontrarem-se na intersecção da cura e da possibilidade, e naquele momento foi o suficiente. Meses depois, Isabela parou perante uma audiência modesta numa sala calorosamente iluminada. Um pequeno seminário para mulheres organizado por um grupo comunitário local. Atrás dela, uma faixa dizia: a recuperar a narrativa, vozes que se escolheram a si mesmas. Vestida com uma blouse cor de vinho escuro e calças impecáveis, o seu cabelo natural preso num coque régio, ela irradiava uma força tranquila. A sua voz, embora suave, tinha peso. Eu não estou aqui para falar como uma vítima, começou ela. Eu estou aqui como alguém que ficou na linha o tempo suficiente para ouvir a verdade. A sala ficou em silêncio, os olhos fixos nela enquanto ela partilhava a sua história. Não os detalhes sensacionalistas, mas as verdades emocionais. O momento em que a clareza substituiu a confusão. A decisão silenciosa de se afastar. A redescoberta de si mesma fora da sombra de outra pessoa. As suas palavras não foram ensaiadas, foram vividas, cruas, refinadas e redentoras. Ela olhou para a sala e viu cabeças a assentir, lágrimas a escorrerem silenciosamente pelas bochechas. Às vezes, o silêncio é confundido com fraqueza, continuou ela. Mas o silêncio, quando é escolhido, é força, é paciência, é o prelúdio de algo poderoso. Uma jovem levantou a mão e perguntou: como é que soubeste que era hora de ires embora? Isabela sorriu. Quando ficar significava perder-me mais do que ir embora. A multidão murmurou suavemente comovida. No final da sua palestra, enquanto os aplausos se erguiam à sua volta, Isabela fechou o seu diário no púlpito, os seus dedos a descansarem suavemente sobre a capa. Ela desceu, não para receber ovações, mas para uma longa fila de mulheres que queriam agradecer-lhe. Naquela noite, ela caminhou para o seu carro sob o brilho prateado de uma lua crescente, os seus saltos firmes contra o pavimento, sem lágrimas, sem dor, apenas paz. Não porque tudo tinha sido curado, mas porque ela o tinha feito. E isso foi o suficiente para recomeçar,